achava que ela estava morta. E aí passou muito tempo, o Dia das Mães já era mais tranquilo, eu tinha compaixão e eu comecei a orar por ela. Eu falava para Deus, se ela estiver viva, onde ela estiver, o Senhor cuida dela, abençoa a vida dela. Se ela morreu, tira do meu coração esse sentimento de ainda lembrar dela, ainda querer vê-la. Porque passava um tempo, eu queria ver. Passava outro tempo, acho que ela morreu. Ah, mas onde será que ela está? E tinha isso no coração. E eu falava, mas por que Deus não tira isso do meu coração? E foi passando o tempo. Quando chegou, eu procurei encontrá-la 2 vezes, mas daí sem sucesso. Conheci um investigador, amigo, e ele tentou. Aí ele achou o endereço, achou o nome dela. Eu fui no endereço, era o último endereço que a gente tinha morado junto como família. Aí eu desanimei de novo, deixei para lá. Depois fui para a internet, de repente um dia lá eu quis procurar, fui na internet procurar, não achava. Cheguei a me inscrever em programas de televisão, só que eu não queria que desse todo mal de uma visibilidade, porque eu achava assim, meu Deus, é tão poderoso para fazer com que aconteça sem que eu tenha que me expor tanto. E aí falava, vai, deixa para lá. E foi passando. Deus nem permitiu você ser chamada e eles... Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Exatamente. E aí, nessas procuras dela, no dia que eu procurei, que tentei achar pela internet, eu não consegui. Aí passou mais um tempo. Eu falei assim, deixa pra lá, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. E eu continuava pensando num congresso, num evento grande da igreja, eu vou encontrar minha mãe. Não mudando de assunto, mas voltando um pouquinho. Você, né, foi curada nesse congresso. E quando você foi para o ministério, que você, né, foi ser pastora auxiliar, você lembra quando foi? Que ano? Foi antes ou depois desse encontro? Foi bem depois. E como você, agora já curada, né, já curada por Deus, você usou essa experiência ministerialmente assim para ajudar outras pessoas? Porque uma das coisas que a gente vê muito hoje na igreja, no nosso meio, é isso, né? Pessoas machucadas, magoadas, que trazem junto com elas uma mágoa passada de anos e anos, né? E não conseguem viver a vida plena de Jesus justamente por causa disso. Olha, diretamente, assim, especificamente, falar em tal dia, assim, com uma pessoa, assim, diretamente, não. Mas tem uma sensibilidade em perceber quando tem alguém com dor alma. E Deus, através do Espírito Santo, me usa muito para ministrar oração, para falar com a pessoa. Teve, acho que faz 1 ano, 2 anos, chegou uma adolescente na igreja. Eu trabalhei muito com os adolescentes jovens, então eu tinha um olhar, e eu falo que eu tenho uma sensibilidade em perceber pessoas na igreja. E é muito engraçado que eu entrava na igreja, cumprimentava, porque eu sempre gostei muito de cumprimentar, era diaconisa há muitos anos, e é o meu ministério mesmo, que eu amava fazer, e eu vivia esse ministério. Eu acho que tinha um chamado muito para diaconato mesmo, para diaconisa, isso de receber as pessoas e perceber a necessidade das pessoas. E eu lembro que tinha uma adolescente esse tempo atrás, e eu cumprimentei várias pessoas, e quando eu olhei para ela, eu cumprimentei, ela nunca vi, voltei e falei para ela, olha, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas Deus vai tratar com você nessa noite, deixa o Espírito Santo falar com você. Essa menina começou a chorar. Eu abracei a menina, Deus vai falar com você, fica firme, Deus te abençoe. Eu fui sentar no meu lugar. E passado uma meia hora, não menos, 15, 20 minutos, veio uma diaconisa me chamar. E essa menina, uma diaconisa tinha pego ela, levado lá para o fundo, para uma outra pastora falar com ela. E aí a pastora que estava falando com ela falou assim, não, chama a pastora Júlia, que a pastora Júlia vai saber conversar, tem todo esse jeito para tratar com ela e tal. E aí quando eu fui lá, olha, estão te chamando lá no fundo. Quando eu fui lá abrir a porta, era a moça, a menina, uma adolescente, e já vinha com uma grande bagagem de várias coisas muito ruins. E aí eu cuidei dela, e Deus me usou muito. Hoje ela está em outra igreja, estava na mãe, voltou para a casa da avó, e está bem. Então, eu tenho essa sensibilidade, mas não é algo assim direto que eu perceba, que, olha,
Mas o Espírito Santo me leva. Sempre conduz. Mas Sempre você vê conduz. como tudo que Deus faz na vida da gente tem um propósito, né? A própria Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Então, Deus, com 8 anos, Deus já te enxergava lá na frente como mãe, já te enxergava lá na frente como uma líder de adolescente, já te enxergava lá na frente como uma pastora, e já estava te moldando para ter essa sensibilidade, né? E você falou uma coisa muito interessante que está me emocionando de novo. Que quando eu tive esse olhar, um dia, não lembro quando, porque eu não lembro datas, mas Deus falou para mim no meu coração assim: eu não olhei lá do céu e fiz unidonité e escolhi você. Eu já te enxergava lá. Desde sempre. E aí ele falou assim para mim assim: você lembra de tal dia assim? Eu por 2, 3 vezes eu era para ter sido abusada, violentada quando criança, nessas idas da minha mãe embora. A gente morava em chácara e por 2 vezes chegou gente em casa e tentou abusar. Uma pessoa era até parente de uma madrasta que meu pai tinha colocado em casa e não abusou porque Deus guardou. Uma outra vez minha mãe foi com uma família lá em casa e tinha uns moço, filho dessa amiga da minha mãe, que também voltou depois, porque sabia que a gente ficava sozinha, e tentou entrar na minha casa e Deus não permitiu. E aí Deus falou assim para mim, assim, o Espírito Santo: lembra tal dia assim? E eu fui lembrando. Eu estava lá, eu guardei você naquele dia assim, eu guardei você naquele dia assim. Então, tratar de Deus comigo, assim, fazendo assim, eu entender que Ele nunca me abandonou, que tudo que eu vivi fazia parte da minha história, não sei, bom ou ruim, mas fazia parte. Mas Ele nunca deixou a gente ali abandonado, como a gente se sentia abandonada. E aí você só vai entender isso, você vai perceber isso quando você conhece esse amor de Deus, que você não entende, né? Que amor é esse que larga 3 crianças, que deixa uma mãe embora e larga as crianças lá? E aí, conforme eu fui deixando Deus falar, ouvindo Deus falar, Deus ele foi não se explicando, mas falando para mim: filha, eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Tanto é que esse texto falava muito comigo. Eu tinha você na palma da minha mão e toda vez que eu olhava para minha mãe, eu lembrava de você e cuidava de você. E eu entendi que foi isso mesmo. Deus me deu muita força, Deus me deu estratégia, amor para com meu esposo, amor para com meus filhos, com meu pai. Eu tenho um irmão que virou bandido, amor pelo meu irmão. A minha irmã ficou doente, morreu praticamente nos meus braços, Deus me fortaleceu. Eu consegui falar de Jesus, desse amor. Ela viu esse amor em mim, ela falava que queria ter essa fé que eu tinha, ter essa vivência que eu estava tendo, mas... E até na morte dela, eu falei para Deus assim: mas o Senhor disse que ia curar, o Senhor disse que ia salvar, porque quando ela estava doente, o Espírito Santo me trouxe a passagem de Lázaro e enchi meu coração de esperança, achando que Deus ia curar minha irmã. Ela morreu com uma doença autoimune por conta das dores da alma dela, que transformaram nessa enfermidade que ela acabou morrendo com 40 anos. Isso que a pastora Júlia está falando aqui dessa doença que a irmã dela teve por causa da dor da alma é muito importante, irmãos, porque a falta do perdão, essa dor que a gente deixa se alastrar muitas vezes, talvez você está ouvindo, assistindo aí, escutando, você tem uma dor dentro de você, você deixa isso se alastrar, né? E quantas vezes, né, pastor, a pessoa vai no médico e fala assim: mas não tem nada, é a dor da alma, e essa dor da alma só Jesus com o teu poder pode curar. Então, vai abrindo o seu coração para a cura em nome de Jesus. E essa doença é isso, fazia exame de sangue, hemograma, tudo, e não tinha alguma coisa errada, mas ninguém sabia o que era. E ela foi ficando ruim, morreu. E quando ela faleceu, passado 2 dias que você chora, você respira, aí você ouve Deus. Aí eu falei para Deus de novo, falei assim: mas o Senhor não falou que ia curar? O Senhor não falou que a enfermidade não era para a morte? O que aconteceu? Aí mais uma vez o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: quem disse que ela morreu e quem disse que eu não salvei? Eu acredito que o que Deus fez naquele final de vida dela, que ela abriu o coração, que ela aceitou a palavra, ela aceitou a oração, que Deus tratou ali. Se eu vou encontrar com ela na glória, eu não tenho essa preocupação. Mas humanamente acalentou meu coração, confortou, e eu fiquei em paz até daí para frente.
E a vida foi seguindo. Mesmo porque a salvação de Deus é instantânea, né? Se a E pessoa aí, creu. e eu acredito que foi isso que Deus falou, porque senão ele não ia falar no meu coração. E aí passou. E nessas tentativas de encontrar minha mãe, não encontrar, eu comecei a trabalhar onde eu estou hoje, que é um lugar que tem várias pessoas que têm muito acesso a informações. Tinha uma advogada amiga minha lá, e ela falou assim, aí eu contei minha história meio por cima, porque eu trabalho com crianças que sofrem abandonos, negligência, é um abrigo de crianças em vulnerabilidade, que sofreram vários tipos de abandono, não só de abandono, mas violência e tudo mais, e aquilo mexia muito comigo. E um dia lá eu chorei por causa de uma questão com uma adolescente, contei a minha história num momento de briga com a adolescente, e fiquei chorando muito, porque eu revi a minha história na vida dela. E aí perguntaram por que foi aquele gatilho, que eu fiquei toda fora da casinha, vamos dizer. E eu contei minha história. Essa moça se comoveu e falou assim, eu vou ajudar você a procurar sua mãe. Passou o tempo, ela não ajudou nada, morreu o assunto de novo. Um dia entrou uma outra moça, e eu contando a história de novo para essa moça, ela falou assim, eu tenho uma amiga que trabalha em lugar lá na cidade judiciária, tem acesso a informações, me dá o nome da sua mãe, que eu vou ver se ela consegue encontrar, porque ela já encontrou algumas pessoas. Falei, sério? Ela falou, sim. E 2 dias antes eu tinha acordado com aquele desejo de encontrar minha mãe. Fui no culto final de semana, tal. Na segunda-feira acordei com, nossa, minha mãe. Nossa, eu vou encontrar minha mãe. Aí comecei a cantar uma música da Eixa, O Milagre Sou Eu. E eu falava, mas que estranho, né? Daí essa moça veio, fez essa sugestão. Beleza. E dei o nome da minha mãe, que era só o que eu tinha. Nisso, conversando com ela, a gente estava indo levar uma criança para um atendimento. O motorista que estava dirigindo, ouvindo a minha história, perguntou o nome da minha mãe. Eu falei, eu sempre procurei minha mãe pelo nome de casada. Que tal a gente procurar nome solteira? Esse motorista foi fuçar no Facebook, encontrou um perfil lá. Pastor, fazia 40 e tantos anos que eu procurava minha mãe, em uma semana eu encontrei minha mãe. E aí, essa moça... O tempo de Deus não é o nosso, loucura. Né? Essa moça foi embora. No outro dia de manhã, ela chegou com um papel na mão. Tia Júlia, olha que eu encontrei. Eu não sei se é sua mãe. Mas a minha amiga eliminou 2 possíveis nomes e ficou esse aqui, que ela falou assim que é mais provável que seja. Eu olhei, não sabia o nome a idade da minha mãe, data de nascimento, nada. Mas fiquei com aquele papel. O motorista me chega com um print de um perfil no Facebook. E a cidade dessa mulher do perfil era a mesma cidade dessa do papel. Eu falei assim, puxa vida, muita coincidência. Quando eu olho para a foto, eu vi a minha irmã na foto. Era mesmo que ver minha irmã, mais velha. Falei, meu Deus. Aí eu olhei aquilo e falei, Jesus. Fui para minha casa. Meio sem acreditar, porque era muitos anos procurando, né? Fui para minha casa. Quando eu cheguei em casa, mostrei para minha filha. Falei, olha, assim, falaram que essa aqui pode ser sua avó, minha mãe. Aí minha filha olhou e falou assim, mas é a avó. É mesmo que ver a Ana, mãe. Eu falei assim, não, mas não pode ser. Sabe quando você não quer acreditar? Aí ela já começou a mandar para minha outra filha, mandou para minha sobrinha, e todos eles, não, é a avó, é a avó, é a avó. Eu falei, ai, que legal, né? Aí, à noite, eu entrei no Facebook, olhei lá os amigos em comum dela, e quando eu olhei, tinha muita gente, pessoas testemunhas de Jeová. Eu falei, gente, é muita coincidência, porque na época que minha mãe estava com meu pai, ela também era testemunha de Jeová. Daí ela foi desassociada, ficou um bom tempo. Aí eu falei, coincidência. Aí a gente começou a olhar os amigos em comum, via que tinha algumas pessoas que já que tinham entrado há algumas horas. Aí minha filha chamou 2 pessoas para conversar. Contou, resumiu a história rapidinho e foi dormir. De madrugada, uma dessas pessoas chamou ela e falou, olha, eu não sei, mas a história da minha madrasta, da esposa do meu pai, é parecida com a história da sua mãe. E aí minha filha começou a conversar com ela de madrugada. E a gente foi trabalhar. E quando eu cheguei no meu emprego, ela tinha mandado a conversa, mandado o número dessa pessoa. E essa pessoa falava, olha, o nome dela é Marlene, ela tem 3 filhos, ela veio embora, deixou os 3 filhos e era a mesma história. Aí já mandou uma foto. Só que quando eu olhava a foto daquela mulher no WhatsApp, eu não reconhecia ela como minha mãe. Mas a história era a mesma, então era minha mãe.
E eu fiquei sem chão, assim. Eu ficava assim, gente, eu tenho mãe. Gente, agora eu tenho mãe. Porque os meninos falavam assim, você nem tem mãe lá no abrigo, quando eles brigavam comigo. Eles falavam assim, você não tem mãe, que não sei o quê. Aí eu falava assim, agora fala. Ou então, sua mãe xingava. A gente já xingava sua mãe, né? Eu falava, nem liga, eu não tenho mãe mesmo. E aí eu falava assim, agora xinga minha mãe, brincando, né? Agora eu tenho mãe, fiquei toda eufórica. Quando eu cheguei, aí falei com essa minha irmã, ela falou que realmente era a história da minha mãe, que ela era muito sofrida, que ela chegou lá sozinha, sofreu muito, era muito trabalhadeira, tinha uma depressão muito profunda, porque ela nunca se conformou em ter abandonado os filhos e perdido o contato com os filhos. E foi. Quando eu cheguei em casa, ela mandou mensagem a essa moça falando que ela estava na casa de uma parente que tinha mais acesso à internet, que eu poderia ligar. E eu fiquei assim, com frio na barriga. Eu falei, vou ligar, vou falar o quê para minha mãe, né? Cheguei em casa, eu falei para minha filha assim, a hora é para eu ligar lá para falar com a minha mãe. Aí a minha filha falou, liga. Eu falei, mas eu vou ligar, vou falar o quê para ela? Aí minha filha falou assim, fala oi, mãe. Aí eu olhei para ela e falei, oi, mãe? Eu nunca falei mãe, né? Aí eu peguei e liguei. E na hora que eu liguei, eu ouvi a voz. Eu falei, alô, ela, Júlia, minha filha, desesperada, assim, aquela voz, pastora, eu reconheci. Ela já estava esperando. Estava esperando, já tinham entrado em contato com ela, dado água com açúcar, sentado, achando que ela ia infartar, que ela ia morrer. Já fizeram toda uma programação. E a hora que eu ouvi a voz dela no telefone, eu identifiquei a voz. Eu olhava na foto, eu não reconhecia ela, a pessoa, que era minha mãe. Mas a voz era uma voz conhecida da barriga. É a memória emocional, né? Aquela memória que você guarda das suas emoções, né? De sentimentos. E aí já ela começou, ela não deixava eu falar, ela querendo se explicar, e filha, perdão, perdão, perdão. E eu ouvia aquele perdão dela, mas eu não sentia nada. É como se ela tivesse ido viajar. Como Deus faz. Tira tudo. Deus curou por completo. Eu nunca senti nada, assim, Deus sabe, eu nunca senti isso de mágoa, nada, nada. Parece que ela foi viajar e voltou. Esqueceu, ficou uns dias, mais tempo do que devia, e voltou. E aí eu falava assim, tudo bem, mãe? Não, minha filha, mas você precisa saber, sua mãe sofreu demais, ela tentando contar a história, e ela tentou procurar a gente. Quando ela descobriu que a minha irmã tinha falecido, ela desistiu, ela pôs detetive, e a gente sempre morou na mesma região, mas ela não encontrou. E aí, isso foi em outubro de 2018. Quando foi em novembro, na primeira semana de novembro, eu fui para lá. Ela mora no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. O seu primeiro contato com ela, então, foi por telefone? Por telefone. Aí combinamos de ir, graças a Deus, Deus preparou tudo mesmo. Eu já tinha férias marcadas, já tinha condição de ir financeiramente. E eu fui para lá. E ela foi me buscar na rodoviária, e aquele abraço de ontem. Parecia um abraço de um mês. Como se o tempo não tivesse passado. Não. Como se os 40 anos... Não, 42. Ficou... Deus, ele enxugou esse tempo. Inexplicável. Como a Bíblia diz, né? Deus enxuga todas as lágrimas, né? Todos os... Inexplicável. Eu não chorei, ela chorou. Eu não chorei. Eu abracei como... minha mãe mora lá no Rio, eu vou vê-la uma vez no ano. Aquele abraço de saudade, de oi, mãe. Tudo bem? Nanã. Quando eu cheguei na casa dela, ela não sabia o que fazer para mim, para minha filha, aquela coisa de mãe. Ela sentou comigo e ela começou a perguntar quem eu era, a minha história. Ela começou a contar a história dela. E quando eu comecei a falar da minha história, eu me lembro, ela colocou a mão no queixo, assim, olhou para mim assim, que mulher que você se tornou. Apesar de ser pastora, porque ela é testemunha de Jeová. Apesar. Deu uma sarrada com você ainda. Aí ela falou assim, que mulher que você se tornou. Eu nunca imaginei ter uma filha como você. O orgulho que ela sentia de me ver e conhecer a minha história e saber o que eu me tornei, mesmo diante de todo esse cenário de destruição que eu vivi a vida inteira.
ainda chegar nesse momento da minha vida, Deus permitia a gente viver essa história. E ela falava assim, como Deus é bom para mim, ela falava, e eu falava para mim, para a senhora, para nós, mãe. Como Deus, ele é bom. O quanto nós somos especiais para Deus a ponto de chegar a esse momento dele realizar um desejo do nosso coração de uma vida. E eu achei bonito que ela nunca falou do mal do meu pai. Em contrapartida, meu pai também nunca falou mal dela. Então, ele trabalhou muito isso no nosso coração. E é interessante que ela era grata porque ele cuidou da gente. E ele sempre falou que ela fez tudo o que fez porque ela era imatura e muito jovem. E depois ela contando a história, uma história de muito sofrimento. Sempre tem a outra parte da história. E outra coisa, né, pastora Júlia, ninguém ganha numa situação dessa, né? Nem quem foi abandonado, nem quem abandonou, todo mundo perde, porque o diabo ele age assim, né? Ele rouba a gente, né? Ele rouba as pessoas. Então, por mais que você sofreu, o seu sofrimento, ela contrapartida também sofreu, e o sofrimento dela talvez não mais do que o seu, não menos, mas um sofrimento de abandono também, né? De ser aquela pessoa que abandonou, né? E é bem isso. E aí a outra parte da história dela é que ela também veio de uma história de abandono. Ela reproduziu. De abuso, de abandono, de negligência, de violência. Ela sofreu muita violência porque foi abandonada pelo pai, com essa mãe que ela teve adotiva, que também não cuidou dela, que também abandonou. E ela não tinha o que dar pra gente. Então, ela não conseguiu dar mais do que ela podia. E aí, ouvindo a história dela, ela também sofreu muito abandono. E aí, eu me colocando no lugar dela, eu falo assim que eu sofri, mas o sofrimento da minha mãe foi bem maior, porque eu tive o privilégio de ser curada por Deus, sarada. Ela não. Ela carrega até hoje a dor, o remorso, que é uma das coisas que eu tenho muita compaixão dela, porque ela curte aquele momento comigo, com a gente, mas ela fala, eu poderia ter visto você grávida, ter visto meus netos nascer, agora ela já tem 2 bisnetos, ter convivido, ter cuidado de você. Eu falo, mãe, tudo bem, já foi, não tem o que fazer. Mas mesmo assim, ela continua com esse peso. Você vê que o sofrimento, né? Se a pessoa não é curado, se a pessoa não abre o coração, não tem a oportunidade de cura de Deus, aquilo ali fica dentro dela. A ferida, irmãos, ela fica aberta. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Essa palavra que nós lemos em Hebreus, não deixe a amargura criar raiz no seu coração. E quanto mais o tempo vai passando, mais as raízes vão ficando profundas. E você vê que só quem pode curar, assim como a pastora foi curada, só quem pode curar é Deus. Só quem pode curar é Deus. E aí, a gente se fala todo dia praticamente. Esses dias eu estava comentando, alguém perguntou, e sua mãe, vocês têm contato? Eu falei, claro. Eu falei, agora ela até se coloca no lugar, na posição de mãe, você tá passando álcool gel, você se cuida, dando aquelas broncas como se eu tivesse 12, 13 anos, sabe? Olha, hein, você vê se faz direitinho as coisas. Então, você vê assim, ela está se colocando recuperando o tempo de mãe. Então, foi um privilégio muito grande. Eu não consigo nem ser grata a Deus, assim, da maneira que tem que ser. Por esse momento que eu não esperava mesmo. Eu tinha isso no coração, o desejo no coração, que ele sabia que estava lá, mas eu não imaginava que isso ia ser real, que eu ia conseguir chegar nesse momento de falar assim, olha, eu tenho minha mãe mora em tal lugar, e eu posso vê-la, eu posso ir até lá, eu posso falar com ela, comer a comida dela. Eu lembro que quando eu fui na primeira vez, eu dormi na sala, e de manhã ela acordava e já ia para a cozinha, eu via ela andando assim na cozinha, e eu não acreditava que eu estava na casa dela. Eu olhava ela lá cantando, cantarolando, caminhando para lá para cá, eu falava assim, meu Deus, mas será que eu estou vivendo isso mesmo? Será que eu não estou sonhando? Será que eu falava para minha filha assim, mas eu estou na casa da avó mesmo? É a avó mesmo? Você não acredita, é louco, é muito louco o negócio. É muito louco, mas foi maravilhoso e agora tem sido maravilhoso e às vezes ela fala que já pode morrer
né? Porque ela encontrou a filha. Meu irmão até hoje não aceita. Falou que ela continua morta para ele. E eu respeito, porque ele também não teve esse privilégio de ser curado, de ser tratado por Deus. Mas eu sou muito grata a Deus. Mas ainda tem tempo, né? Sim. Porque enquanto e Deus, ele pode usar você Com mesmo certeza. ainda, tanto para a cura da tua mãe, quanto para a cura dos seus irmãos, porque aquilo que Deus faz, né? Se ele te levantou como uma pastora, né? Como uma mulher de Deus, ele tem poder. obra ainda para Com fazer, e quem certeza. sabe, se não for você, por intermédio seu, eles vão ser curados, Nome de Jesus. intermédio seu com outra pessoa, vão ser curados, vão ser libertos, aceitar Jesus como Salvador. Então, essa é a minha história, pastora Simone. Hoje eu tenho uma mãe real, Vivinha da Silva, que às vezes faz dramática, como toda mãe, né? Ah, agora eu vou morrer, porque eu já encontrei meus filhos, já vi minha segunda bisneta, nasceu a bisneta dela semana passada, Maria Luísa. E aí ela faz aquele drama, quando eu ligo, a mãe tá bem, mas a mãe tá ficando cegueta, a mãe tá velha já, não sei o quê. Eu falo, mãe, tem uma vida inteira, a gente precisa curtir muito ainda, a gente precisa viver muito. Mas assim, Deus escreveu uma nova história. Graças a Deus, Então, né? uma Isso história de alegria. E é isso que é o lindo de Deus, né? O maravilhoso de Deus, porque quando a gente olha, irmãos, talvez você está numa situação difícil hoje, não talvez uma situação de abandono, como da pastora Júlia, uma situação dessa mágoa, mas alguma situação que talvez está machucando você, né? Quando a gente olha aquilo que Deus ele faz, né? E Deus usa até mesmo os momentos mais impensáveis e mais difíceis da nossa vida para transformar em bênção, né? Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa linda história, uma história de amor, uma história de superação, porque você precisou se superar, né, em tudo. Tudo quase, uma história de abandono e reconhecer esse Deus que é pai, que ama, que cuida e que ele sabia o que era melhor para mim e que lá na frente ele ia que é o mais permitir. Importante, né? Porque se a gente não abrir o coração, não reconhecer quem Deus é, o que ele é, o que ele pode fazer, nada acontece. Não acontece. Nada acontece. Se naquela noite do congresso você tivesse falado assim, vou ficar dormindo no quarto, que às vezes a gente faz isso quando vai no congresso, né? Já fui ontem, já fui de manhã. Ontem, vou ficar dormindo. Então nunca perca a oportunidade de ouvir a palavra. Porque pode ser o dia que você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser abençoado. Tem todo um trabalhar de Deus, uma preparação de Deus, né? Um processo de cura. Então, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é não perca a esperança. Não perca a perseverança, continue perseverando no Senhor e que, acima de tudo, você continue buscando a Deus. Abra o seu coração, né? Não perca mais tempo se remoendo nas angústias, nas dores, né? Decida dar um novo rumo para a sua vida. Se permita ser cuidado por Deus, né? Ser amada por Deus e permita que Deus ele faça cumprir na sua vida o propósito que ele tem. Porque a palavra-chave, irmãos, é permissão. É você permitir. É permitir Deus tratar com você, porque ele sabe o que é melhor para você, o tempo, como, quando, onde e da maneira que ele vai fazer. Ele fez na minha vida desse jeito, pode ser que na vida do irmão é de uma outra forma, mas entenda que Deus está trabalhando e cuidando. Deus trabalha e cuida, porque uma coisa que você falou, brigou com Deus, né? E quantas vezes talvez você está brigando com Deus e não deixa Deus agir? Precisa parar de brigar com Deus, né? E deixar Deus cuidar, deixar Deus agir. Então, não perca mais tempo. Ouça aquilo que Deus está falando para você. Ouça aquilo que Deus tem falado através dessa história que você ouviu de superação, de perdão. Deixe Deus cuidar da sua vida.
Deixe Deus agir no seu coração. Agora eu quero que você aí na sua casa, você coloque as mãos sobre o teu coração e a pastora Júlia vai ministrar sobre a sua vida através da oração, pedindo que Deus te cure, né? Ela está aqui nessa noite, tem essa autoridade, porque foi curada por Deus nesse sentido. E você receba aí na sua casa a cura, a libertação para a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei a sua história, eu não sei as suas dores, eu não sei o que passa dentro de você nesse momento, nem na sua vida, mas o Senhor que conhece o teu coração, assim como Ele conhecia o meu coração, Ele sabe aonde Ele precisa curar nessa noite, aonde Ele precisa tratar, aonde Ele precisa derramar o bálsamo. Ele sabe aonde está localizada a ferida na sua alma, que o Senhor, através desse testemunho, através dessa palavra que foi trazida nessa noite, dessa experiência que um dia eu vivi, que o Senhor possa entrar na sua casa nessa noite, colocar a mão no seu coração, dentro do seu coração e ministrar sobre você a cura, a libertação, que você receba a cura de Deus nessa noite, que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, que você seja sarado e que essa ferida comece a ser curada nessa noite através do bálsamo que Deus vai derramar dentro de você. Permita Deus tratar com você, seja sensível à voz do Senhor, Ele fala com você em todo o tempo, Ele indica o caminho, Ele derrama paz no teu coração, Ele traz o refrigério para a sua dor, para a sua alma, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe o que se passa dentro de você, Ele sabe das suas angústias, mas Ele quer te curar, porque Ele é um Pai bondoso, é um Pai misericordioso, é um Pai que ama, é um Pai que nunca abandonou, não é um Pai omisso, não é um Pai negligente, é um Pai que te conhece desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser formado, antes mesmo de você existir, o Senhor já te planejou, o Senhor já te separou, o Senhor já te escolheu, o Senhor conhece o seu coração, Ele sabe toda a sua trajetória, mas diante de toda essa caminhada sua, lembre e perceba que o Senhor nunca te abandonou, o Senhor está te visitando nessa noite, o Senhor te visita agora, abra o seu coração e deixa Deus tocar em você, seja sarado, seja liberto, seja curado, receba a graça, receba o amor, receba a misericórdia de Deus, seja curado nessa noite em nome de Jesus, que assim como Deus tratou na minha vida, Ele trate com você, a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar, o plano que Ele tem na sua vida é plano de bênção, de paz, de cura, de libertação, de vida e vida com abundância, receba a vida em Jesus, receba a cura em Jesus, no nome de Jesus seja curado, receba em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Jesus. Que você, querido, receba do Senhor, receba a cura, a libertação em nome de Jesus. Amém. E que essa palavra, que esse testemunho, ele sirva para ajudar você a criar uma nova história na sua vida, a dar um novo rumo para a sua vida. Se você está numa situação difícil, hoje é o tempo que o Senhor separou, que o Senhor quer te curar em nome de Jesus. Amém. E nós estamos por aqui. Você sabe que a igreja está aqui, a igreja está aberta. Talvez você está ouvindo e não pertence a nenhuma igreja. Quero dizer para você que esta igreja inclui você. Você é bem-vindo aqui. E se precisar de nós, nós estamos aqui para te ajudar em nome de Jesus. Pastora Júlia, quero agradecer a presença. Foi um prazer. Que Deus te abençoe, Amém. Deus abençoe seu ministério, Amém. Que muita coisa ainda aconteça na sua vida, é o meu desejo. Amém, você ganhe muitas almas para Jesus e que através dessa tua experiência você consiga ajudar muitas pessoas. Sim, eu a acho que serem esse é o propósito de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele usa todas as coisas Sim. para o bem, né? E Deus, Ele quer te abençoar muito. Aleluia. E vai te usar muito em nome de Jesus. Foi Amém? um prazer e obrigado pela oportunidade, viu? Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Quero te dar uma lembrança, singela lembrança aqui, pastora Júlia, né, em agradecimento
tudo posso naquele esse- que me fortalece. Então, Amém. deu certo até, Deu né? certo. Você vê que Deus não é coincidência, tudo Nada, as nada. coisas com Deus, tudo é Tudo certinho, né? Propósito. Deus Deus tem um abençoe. propósito em tudo. Amém. Então, é uma singela lembrança, mas para agradecimento Amém. mesmo. Que Deus te abençoe Obrigada. abundantemente, Amém. em nome de A Jesus. nós. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe e que a tua casa seja abençoada Em em nome de Jesus. Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Graças a Deus.